Tradutor. Otaquinho então, o líder dos 12 zodíacos estava aqui neste lugar. Se ele se aproximasse tinha certeza de que reconheceria que aquele homem era o zodíaco Léo, mas ele estava longe demais. Então ele tinha certeza de que ninguém reconhecia Léo neste lugar do jogo. Droga! O que diabos há de errado com esta cidade? Eu conheci muitos figurões aqui. Solta praguejou enquanto olhava para o homem antes que ele se virasse e saísse. Ele tinha que sair deste lugar. Cada membro dos Zodíacos não era um deus comum. Este homem, Léo, lutou contra 30 potências de nível deus dos 3 grandes países sozinho. Isso foi aterrorizante e horrível. No momento em que ele apareceu no território dos 3 grandes países, todo o lugar tornou-se um inferno. Os Zodíacos não eram uma grande organização como a vontade de Deus e os pecados capitais, pois eles têm apenas 12 membros, mas o problema está nesses 12 membros. A vontade de Deus tem 10 deuses poderosos, enquanto os pecados capitais têm 7 deuses poderosos, mas os Zodíacos têm 12. E esses 12 membros foram suficientes para colocar os Zodíacos no nível da vontade de Deus e dos pecados capitais. Cada membro possuía um poder terrível de abalar os alicerces de todos os países deste mundo. Quando os Zodíacos lançaram um ataque total a este continente, inúmeros países caíram e bilhões de pessoas morreram em suas mãos. Deuses não eram suficientes para segurá-los. Você conhece aquele homem, Solta? Saia perguntou porque ela não conhecia aquele homem. Sim, mas eu não posso dizer o nome dele para você, Solta disse em voz baixa antes de acrescentar, no momento em que eu pronunciasse o nome daquele homem, ele seria capaz de saber sobre mim. Nome da maldição. Saia disse em estado de choque. Sim, é muito ruim, Solta acenou com a cabeça. Nome da maldição. Como o nome sugere, essa habilidade coloca uma maldição em um nome que não pode ser pronunciado por ninguém. Se uma pessoa disse aquele nome que tem essa habilidade, o dono do nome saberá as informações da pessoa que disse seu nome. Nesse caso, se Solta dissesse a palavra Léo, então, o Zodíaco Léo saberia sua localização, suas habilidades, sua raça e o que ele fez nos últimos 2 anos. NT, Léo não é dos Zodíacos, ele deve ser do FBI, isso significa que o Zodíaco Léo saberia da experiência de Solta nos últimos meses. Ele olhou para seu sistema e usou 2 pontos de habilidade para aprender a habilidade que ele copiou de Léo. O que foi mesmo? Oh! A habilidade Maestria de Espada. Ele já o tinha, mas se ele aprendesse este, seu nível aumentaria. O nível de sua Maestria de Espada atual era 4. O efeito do nível 4 era que seu dano aumentaria em 30% enquanto ele estivesse usando uma espada. Você aprendeu a habilidade Maestria de Espada. Você já tem essa habilidade, então o sistema vai fundir as 2 habilidades. Asterisco Jin. Asterisco sua habilidade de Maestria de Espada subiu para o nível 6. Droga! Ele só costumava aumentar os pontos de habilidade seu nível ou Maestria de Espada 2 vezes. Para subir de nível até o nível 5, ele precisava de 5 pontos de habilidade. Portanto, foi um bom negócio para ele usar 2 pontos de habilidade em troca de 2 níveis dessa habilidade. O dano adicionado desta habilidade foi de 40%. Sua arma principal atual é uma espada, então ela lhe dará um grande impulso em força. Solta parou de repente de se mover ao sentir que o espaço ao seu redor se estreitou. Ele não conseguia mover seus membros. Ele moveu os olhos e olhou para trás, apenas para descobrir que o Zodíaco Léo estava olhando em sua direção. Ele não conseguia ver, mas seus sentidos diziam que Léo estava olhando para ele. Droga, por quê? O que ele quer com um mero rank B como eu? Ele não vai lutar contra o rei do subterrâneo? Solta pensou enquanto cerrava os dentes. Ele estava quebrando a cabeça tentando encontrar uma maneira de escapar dessa situação. De repente, uma estranha ocorrência apareceu. Bum! O espaço no céu se distorceu e um olho gigante se abriu. O olho estava olhando para a cidade inteira. Estava emitindo uma vibração estranha e esquisita. Parece que tudo na cidade não poderia se esconder contra a visão do olho gigante. Léo penteou o cabelo preto com os dedos enquanto movia o olhar de Solta para o céu.
Ele ergueu a sobrancelha quando viu e um sorriso se formou em seu rosto. Esse é o olho da percepção. Ele murmurou ao reconhecer o olho gigante no céu que começava na cidade. Mas é diferente do olho da percepção em que eu vi antes. Isso significa que não é ele quem está usando essa habilidade. O tamanho, alcance e aura eram muito menores do que o olho da percepção que ele conhecia. O sorriso em seu rosto cresceu antes que ele dissesse: realmente, este lugar me dá muitas surpresas. Não pensei que meu capricho de querer ver ação de pecados capitais traria tanta informação. Ele parou por um momento enquanto voltava seu olhar para o rei do subterrâneo. Primeiro, este antigo Lorde Monstro. Segundo, este cristal luminário. Terceiro, as artes da alma. E, por último, o olho da percepção. Este antigo Lorde Monstro era desconhecido. Ele não tinha ideia de que havia um Lorde Monstro selado sob esta cidade. Oh, que coisa engraçada! Mas este Lorde Monstro não devia ser subestimado. Mesmo depois de ser selado por um longo tempo, ele podia sentir que este monstro era mais forte do que os Lordes Monstros que ele encontrou antes. Então, a este cristal luminário. Estava escrito no texto antigo que havia 4 cristais luminários em todo o universo. Este cristal era um reator de força ou uma usina de energia. Quase igual ao orbe de um monstro. Mas se uma pessoa colocasse o orbe do monstro de um Lorde Monstro e o cristal luminário juntos, qualquer um escolheria o cristal luminário. É 20 vezes mais eficaz do que o orbe de monstro de um Lorde Monstro. Ele também poderia conter muito mais energia e a saída que ele poderia liberar era muito maior. É por isso que as pessoas escolhidas pelo cristal luminário eram poderosas. Léo queria pegá-lo para si mesmo, mas parece que o cristal já escolheu Randolph como seu dono. O cristal não mudaria de proprietário a menos que fosse passado adiante. Se o proprietário morresse, o cristal entraria em um estado dormente por 1000 anos. Bem, ele sabia que iria encontrar aquele menino no futuro. Todo dono do cristal luminário era um indivíduo talentoso, então mesmo sem o cristal eles ainda se tornariam um deus. Na história do cristal luminário, nenhum usuário era fraco. Eles eram todos poderosos em seu reino. Então, o garoto que conhecia as artes da alma. É uma das habilidades mais terríveis em todo o mundo. Ele não pôde obter o cristal luminário por causa de sua condição estrita, mas as artes da alma. Ele poderia conseguir com aquele menino. E então, há o olho da percepção. Portanto, há outras pessoas além do Papa que têm o olho da percepção. Não preciso ter pressa. Vou devagar. Solta ficou chocado ao ver o olho gigante no céu. O olho da percepção era a habilidade única do Papa do reino sagrado do Deus verdadeiro. Ele achava que o Papa era o único que tinha essa habilidade. O Papa também está aqui nesta cidade? Não, o olho gigante no céu não era a habilidade do Papa. Era como uma versão mais fraca do olho da percepção e do Papa. Quem diabos tem esse tipo de habilidade além do Papa? Bum! Roar! O rei do subterrâneo olhou para o céu e rugiu alto. Sua voz ressoou pelo céu e todos na cidade ouviram. Foi uma declaração. Uma declaração de que ele estava livre. Sua energia disparou para cima e quebrou o olho gigante que estava olhando para a cidade. Bum! Solta empalideceu ao ver isso. A supressão de espécies de nível superior para espécies de nível inferior era difícil de suportar. O que seu corpo estava lhe dizendo para se ajoelhar e saudar o Lorde Monstro? Esse era o instinto de um monstro diante de uma existência superior. Eles não podiam deixar de prostrarem-se. Droga! 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 Você não está sob a proteção de outro Lorde Monstro, então a pressão de um Lorde Monstro é maior do que o normal. Se você for humano ou Demi, não enfrentaria tal pressão, mas é um monstro. Sai explicou a ele. Há uma razão pela qual este nível foi chamado de Lorde Monstro em vez de apenas um monstro de 6ª evolução simples. Um monstro da 5ª evolução ou inferior não tinha esse tipo de poder. Eles não têm a supressão de um Lorde Monstro, é por isso que Solta poderia lutar contra um monstro de 3ª evolução.
Mesmo que Solta fosse um monstro de quinta evolução e pudesse matar deuses, ele ainda não seria capaz de fazer nada a um Lorde Monstro, mesmo que eles tivessem o mesmo poder. Não importa o quão forte ele seja, enquanto ele fosse apenas um monstro de quinta evolução, ele não seria capaz de lutar contra um Lorde Monstro, mesmo se ele fosse mais forte do que o dito Lorde Monstro. A menos que ele estivesse sob a bandeira de outro Lorde Monstro, ele não estaria livre dos poderes de supressão de um Lorde Monstro.